Olá, meus amigos. Aqui é Adriano Martins para termos aqui um bate-papo sobre o token da HyperFX, o HFX. É provável que você tenha tido conhecimento desse token, se não, certamente vai se impressionar com a qualidade do protocolo e, sobretudo, do próprio token. Quando eu digo a qualidade do protocolo, é porque a HyperFX, ou a HyperFX, ela tem vários produtos e mecanismos que merecem um vídeo à parte. Então, por exemplo, a forma como você pode ter renda passiva, como ter renda ativa dentro do protocolo, a corretora Forex, até porque essa é a proposta principal da HyperFX, é ser a primeira corretora descentralizada, a primeira corretora Forex descentralizada do mundo. Isso é uma mudança de paradigma, isso é uma mudança no mercado, da forma como a gente conhece e opera hoje, que eu mesmo nem tinha noção do tamanho. Eu estou me aprofundando, estou estudando e estou impactado realmente com essa tecnologia que eles estão se propondo trazer. Mas hoje nós vamos focar no token, na moeda do protocolo, que é o token HFX. E no final você tira as suas conclusões, se já tem na carteira ou se vai ter. Então vamos falar sobre isso aqui. Inicialmente, é importante entender a distinção estrutural de uma moeda nativa para um token de contrato inteligente. Então, quando a gente fala de moeda no sentido pleno da palavra, da cripto, nós estamos falando de uma moeda que tem blockchain própria. Ela tem uma estrutura própria. E nesse caso, exemplo aqui do que temos na tela, a própria Binance Smart Chain, que tem o seu token nativo BNB. Então, BNB é uma moeda nativa que paga o gás na rede da Binance Smart Chain. Quando se fala de um token como o HFX e outros que existem ali, então estamos falando de token. E qual é a vantagem aqui de se criar um token numa estrutura comum? É que herda a segurança da rede principal sem precisar de mineradores próprios. Então, há uma facilidade. O que existe de tecnologia lá que a Binance oferece, quando você cria um token, na estrutura dela você herda essa segurança e toda essa tecnologia. Okay? Dito isso, nós temos aqui o que seria a regra de ouro do DeFi, onde essa regra é que o código atua como uma única lei imutável. E por que isso é importante? É que há o fator de ilusão versus realidade. A ilusão é muito aquelas promessas de marketing, só que são promessas humanas que podem ser quebradas, o que de fato ocorrem com muita frequência. Por outro lado, quando você vai para a realidade, e aqui nós estamos falando do código, estamos falando do smart contract, que deve ser um código imutável, no caso do HFX, padrão BEP20. Então imagine um projeto está prometendo um limite de taxa. Então essa regra ela deve ser matematicamente impossível de ser quebrada no código e não simplesmente dita ou falada. Fora fatores como transparência, que significa verificação independente. Então quando instalamos de DeFi, finanças descentralizadas, código imutável é o que importa e não as promessas. E aqui nós temos uma matriz de diagnóstico avaliando riscos e seguranças on-chain. Quais são os riscos hoje dos protocolos em geral, né, que a gente vê aí no mercado, quase sua maioria? Existe o risco do dump, que é quando os desenvolvedores, os próprios donos e criadores dos projetos vão lá e despejam as moedas que eles têm na cabeça das pessoas que confiaram neles e no projeto deles. Então estão ali com um monte de moeda destravadas e vão lá e simplesmente, né, quando vê o preço subir muito, diz pronto, vamos despejar aqui, eles criam e matam os projetos. É isso que tem acontecido, né, durante os últimos anos. A gente corre esse risco aqui com a HyperFX, com o token HFX? Não, porque as moedas dos desenvolvedores e outras que logo vamos estar falando, elas estão bloqueadas por um longo tempo. Ponto 1. Qual outro risco? É o risco de rug pull. Esse risco ele ocorre quando a liquidez está destravada. Então você vai, por exemplo, no caso da liquidez da HyperFX, ela é feita para a BNB e a moeda HFX. O que é que dá o valor, o que define o valor da HFX são as BNBs que estão lá. Se essa liquidez está destravada e os desenvolvedores vão lá e tiram essas BNB, pronto. A gente ficaria simplesmente com um monte de HFX na carteira que não valem nada. Corremos esse risco? Não. A liquidez está travada por 12 meses. Então temos durante 12 meses aí
sem essa preocupação. Risco de inflação, como que isso ocorre? É quando os protocolos ou os contratos, eles têm a função de cunhagem ou mint. Então, começam com a quantidade de moedas e, ao longo do tempo, vão cunhando mais moedas. E logo, quanto mais oferta daquela moeda, menos preço ela vai ter. A gente conhece, por exemplo, protocolos que movimentam acima de 50 milhões por dia. E a moeda tem dificuldade de crescer. E qual a razão? Exatamente essa. Por conta de cunhagem constante de moedas. Uma oferta que nunca para. Isso ocorre aqui com HFX? Não, não existe essa possibilidade. Existe uma quantidade fixa, também vamos falar sobre isso, de moeda, e nunca vai haver mais do que essa quantidade de moeda. E por fim, a transparência. Da mesma forma que em contratos físicos existe aquela letrinha miúda que é exatamente para a gente não conseguir ver ou ler, enfim, nos smart contracts também é possível colocar código malicioso ou algo oculto que possa prejudicar as pessoas no protocolo. No caso da HFX, esse código ou smart contract foi auditado de forma independente pela CoinSult e confirmado que não há nenhum código oculto malicioso. E além disso, da mesma forma também na própria Binance Smart Chain, lá está a certificação de que aquilo que está sendo rodado é aquilo que está sendo dito e apresentado. Isso tudo aqui, meus amigos, é de extrema importância num protocolo, para que a pessoa depois não tenha aquelas perdas que, infelizmente, mesmo protocolos que parecem sérios, o ano atrás, eu acho que o ano passado, o Milei lançou lá uma moeda, ou endossou, e em poucas horas depois, a própria equipe, fez lá puxou o tapete do pessoal. Então, isso ocorre, de modo que é preciso estar atento. Aqui nós temos, de forma resumida, qual é a quantidade de moeda da HFX. É 1 bilhão, fixo, sem função de cunhagem. Ponto final. Nunca vai haver mais do que 1 bilhão de moedas. Okay? Está na rede da Binance Smart Chain, já foi dito isso. O contrato inteligente aqui, o endereço do contrato, e auditoria de segurança feita pela CoinSult. O relatório está disponível para quem queira ver. Existe no protocolo uma taxa que está sendo cobrada. É uma taxa de 5% na compra e venda. Essa taxa está especificada no código, no contrato. Então, não é algo verbalizado simplesmente. Inclusive, ela não tem como ser mais do que 5%. Se houver uma tentativa nesse sentido, a operação ela é revertida. E essa informação foi confirmada pela auditoria feita pela CoinSult. Isso é importante entender, por quê? Imagine você compra uma moeda e está lá que existe uma taxa. Vamos dizer que seja 2, 3, 5%, 10%, enfim, está ali. Se os donos da carteira ali do protocolo, eles puderem alterar essa taxa para cima e eles querem realmente prejudicar a comunidade, basta eles aumentarem tipo para 100%. Você vai vender as moedas, vai pagar uma taxa de 100%, você fica com nada, entende? Então, por isso que essa informação aqui, ela é de extrema importância. Isso tem a ver com a segurança de quem compra. Existe a taxa? Existe. De quanto? 5%. Pode ser mais? De forma nenhuma. Pode ser menos? Sim. A gente vai ver daqui a pouco sobre isso. E aqui nós temos o fluxo operacional. Imagine então você é um usuário e você vai transferir moeda da sua carteira para uma outra que seja a sua, ou transferindo para um amigo, ou de repente até você está fazendo uma venda P2P, pessoa a pessoa. Nesse caso, não há taxa. Transferência sua ou de outra pessoa, zero taxa. A taxa ela só incide em operações de compra e venda na DEX, nesse caso na PancakeSwap. Você vai comprar $100, $5 ali já é retido, e aí vai haver a transação em cima de $95 ali, que é a conversão que é feita
da liquidez. Esse 5% está sendo destinado para uma carteira ali do protocolo, para financiar operações e desenvolvimento no protocolo. Essa informação também é muito importante entender. Transferir de carteira não tem taxa. Se de repente alguém, né, no seu entorno, você quer vender a moeda, você vai fazer uma venda, lançou lá no grupo, isso naturalmente, né, falando de pessoas que se conhecem e têm confiança. Você não vai estar, né, mandando de qualquer jeito. Não tem taxa, ok? Então, dito isso, vamos aqui para mais essas informações aqui, que é o modelo de governança ou controle operacional estritamente restrito. Né? E o que isso quer dizer? Você já deve ter, de repente, até a sua pergunta, mas o contrato é renunciado? A gente escuta essa pergunta. É renunciado. E é muito importante ter um contrato renunciado, mas isso só quando o protocolo ele já foi todo testado, validado e implantado. Se você renuncia o contrato antes de todos os processos concluídos e pelo meio do caminho, se der conta que precisava fazer alguma coisa dentro do que estava planejado, aí já era, não tem o que fazer. Então, o contrato da HyperFX não está renunciado ainda. Por quê? Porque existem módulos futuros do protocolo que precisam ser implantados e ficar isento dessa taxa de 5%, ok? Por isso que ainda não é o tempo da renúncia. Mas o que é importante entender é o que os donos do protocolo, ou seja, da carteira que detém o protocolo, pode e não pode fazer. Essa informação que de fato importa. E aqui nós temos o que, do lado esquerdo, o que não podem fazer, que é aumentar a taxa acima de 5%. Então, eu e você estamos protegidos contra aquela situação que eu mencionei anteriormente, de repente subir a taxa loucamente e a pessoa ficar impossibilitado de vender a moeda. Segundo, criar novos tokens, porque a função no contrato da HFX, isso é outra proteção, porque quando criam novos tokens, favorece, né, os donos do protocolo, mas não favorece a comunidade. Então, tranquilidade quanto a isso. Terceiro, congelar carteiras de usuários, a chamada blacklist, né? Então, proteção também aqui nesse sentido. E, por fim, quarto, drenar o pool de liquidez, porque ele está bloqueado, que é também uma das proteções principais que, né, todos buscam. E, enfim, o que é que eles podem fazer? Coisas que beneficiam a comunidade, que seria reduzir a taxa até 0%. O contrato não permite que eles aumentem, permite que zere. Ou que zere não, que diminua, né? E chegando até o zero, ok? Então não pode aumentar, mas podem diminuir. E aí, isentar contratos futuros do protocolo, exemplo do staking, que será implantado, da DAO, né? E, por fim, atualizar a carteira receptora de taxa. Então, dito isso, a gente entende que, né, a questão da renúncia ela tem o seu valor, tem a sua importância, mas no tempo certo o que será feito. Independente disso ou não, nada que possa ser, vamos chamar de dono, né, do protocolo, possa fazer, irá prejudicar a comunidade. Uma outra coisa que me encheu os olhos foi quando eu entendi e vi a forma como a moeda foi lançada. Realmente um lançamento justo. Por que justo? Porque quem comprou na pré-venda e quem comprou por ocasião do lançamento pagou o mesmo preço. Isso mesmo. A vantagem para quem comprou na pré-venda foi receber 10% a mais em token, que é confirmado por alguns aí que fez a compra. Tirando isso, o mesmo preço que quem comprou no dia do lançamento foi exatamente o preço que quem comprou na pré-venda pagou. E aqui nós tivemos uma validação já do mercado de início, porque no lançamento foram arrecadados 85,16 BNB. Isso foi 851% a mais do que, né, o que se tinha colocado ali como soft cap. Então, isso aqui é fantástico. E, por outro lado, nós temos aqui a liquidez 365 dias após o fechamento da pool. Então, tranquilidade para nós, informação que inclusive já tínhamos passado. Temos aqui a divisão, o tokenomics, a distribuição do suplemento da moeda. Tenha em mente que é fixo e imutável. Estamos falando de 1 bilhão de moedas, distribuída
onde 30% da comunidade ali, né, da drop-down, onde 20% foi lançamento público, 20% destinado à liquidez, o fundo de crescimento 10%, contribuidores principais 10% e reserva da fundação 10%. 1 bilhão de moeda distribuído dessa forma. E não vai haver mais do que isso. Mas aqui a gente tem outra coisa fantástica. Além da distribuição do lançamento justo, que fazia muitos anos que eu não via um lançamento dessa forma, nós temos aqui uma outra informação importante. 50% das moedas estavam disponíveis já no lançamento, 50%. Enquanto que os outros 50% têm uma trava. Então, as moedas em circulação, a pessoa pode comprar, vender, né, no momento que queira, isso logo no lançamento. Por outro lado, a liquidez, aqueles da equipe, né, dos contribuidores, da fundação, tudo isso bloqueado. E a gente vê sobre esse bloqueio aqui nessa tela. Então, apenas o público, né, no caso, tanto o lançamento e comunidade, está livre desde o primeiro momento. Comprar, vender, ninguém tem problema quanto a isso. Okay? Sendo que, a partir das moedas dos contribuidores principais, tem uma trava inicial de 6 meses e mais uma liberação linear de 10 meses. O que é que isso quer dizer? Que durante 6 meses, eles não recebem nenhuma moeda daquelas aos quais têm direito. Terminado esses 6 meses, durante 10 meses, de forma ali, né, gradativa, eles vão recebendo essas moedas. Há um bloqueio nisso aí. Se tem moeda na carteira, é porque eles fizeram exatamente o que você fez, ou eu fiz. Teve que ir no mercado e comprar, ou na pré-venda. Fundo de crescimento e a liquidez do protocolo. A liquidez, lá está bloqueada por 12 meses, ou seja, 1 ano, ao passo que o fundo de crescimento tem ali também um bloqueio que leva 24 meses, ou 2 anos. E, por fim, a reserva da fundação, que tem um bloqueio de 21 anos. Durante 21 anos, que ele vai recebendo de forma gradativa e contínua, uma liberação contínua, das moedas. Se você entendeu o que você está vendo nessa tela, você vai perceber a oportunidade que você está tendo nas mãos de conhecer o protocolo agora. Por quê? Então nós temos aqui uma quantidade imensa de moedas que estão bloqueadas, sem que haja acesso a elas agora, e temos uma quantidade em circulação. Muito barato, por sinal, o preço da moeda está muito baixo para o que o protocolo entrega. Então, se fosse apenas uma moeda especulativa, sem nenhuma utilidade, já valeria comprá-la. Agora, quando a gente entende todas as utilidades por trás da moeda, que isso é assunto para outro vídeo, então aí a gente já entra numa outra seara e a gente consegue realmente ter a dimensão da oportunidade que estamos agora nas mãos. Então, existe uma quantidade de moeda no mercado, você está podendo comprar, mesmo valores baixos, uma quantidade muito interessante de moeda. E é uma forma, se todos entenderem, que quanto mais essas moedas estiverem distribuídas na mão de 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, 30.000 pessoas com $10, com $100, com 300 que seja, é muito melhor do que você ver a moeda dar um pump lá em cima, porque chegou alguém que já enxergou o que muitos não enxergaram ainda e vai lá e compra milhões de moedas, fica com ela. O que é que essa pessoa vai fazer de forma natural e que está certo? Ela não está errada. Ela vai vendo a moeda subindo e ela vai vendendo, porque ela comprou de graça. Aí o que é que você e eu podemos fazer para contribuir para um protocolo saudável, onde todos realmente tenham um bom resultado na moeda? É torná-la conhecida e fazer com que um número grande de pessoas, e não apenas poucas baleias, detenham a maior quantidade da moeda. Entendeu esse ponto? Então, oportunidade nas suas mãos, nas minhas mãos, de ter uma quantidade interessante da moeda, se a condição permite, e aí também tornar a moeda conhecida para que mais pessoas tenham a mesma oportunidade e que, ao mesmo tempo, o protocolo fique protegidos de estar nas mãos das baleias, porque hoje com $1.000, $2.000, a pessoa enche o carrinho. Quando chegar qualquer aumento, é natural que a pessoa vai vender e está certo, é assim que o mercado funciona. Ok, pessoal? Por outro lado, estamos protegidos em relação à equipe, em relação a várias coisas, como a gente já comentou aqui. Por fim,
Nós temos aqui um protocolo verificado, checklist de transparência, HFX. Então, o código-fonte está verificado nativamente na BSC Scan. Fora essa verificação, a segurança, existe um relatório que também é acessível, pode pedir a quem, né, lhe falou sobre o protocolo, quem lhe enviou esse vídeo, a auditoria da Coinsult, uma auditoria independente, também impecável. A integridade do suprimento está confirmado, fixo, sem função MIT, portanto, nunca vai existir mais do que 1 bilhão de HFX. O limite de taxas, 5%, não tem como ser mais, pode ser menos, até zero, mais do que 5 de forma nenhuma, e que essa taxa é só nas operações de compra e venda na DEX. Ela não é cobrada, por exemplo, se você faz um P2P, um P2P. Você está vendendo para um amigo, alguém conhecido, alguém da sua rede, zero taxa, ok? E por fim, aqui a alocação invest, que também são registros confirmados on-chain, aquelas informações de quanto tempo está bloqueada as moedas, os desenvolvedores e tudo mais. De modo, meus amigos, que, de fato, pelo preço que você está podendo comprar esse token agora, é preciso realmente dar uma atenção a ele. Existe um pormenor também a destacar, que ele é pareado com uma BNB. Se você for no CoinMarketCap ou no CoinGecko, por exemplo, e você puxa o preço histórico, né, o topo histórico da BNB, você vai ver ali por volta de, se não me engano, dezembro, novembro, ela bateu a casa dos acima dos $1.300, 1.300. No momento ela está valendo metade desse preço. O que é que isso quer dizer, Adriano? Isso quer dizer que basta que a BNB volte para o preço dela, e ela vai voltar. Se ninguém estivesse comprando ou vendendo a moeda, isso já representaria um ganho de, no mínimo, 100% de valorização na moeda HFX. Se ninguém, todo mundo cruzar os braços agora, só com a valorização da BNB, já havia uma valorização na moeda. Então, existe esse fator e outros a considerar. E, por enquanto, né, vamos limitar aqui, existe um podcast muito completo sobre esse assunto e outros, que também vai estar disponível, onde aqueles que querem informação, aí precisa trocar tempo por isso, né? Às vezes as pessoas, né, gente muito apressado para tudo, mas quem quer informação de qualidade precisa dedicar pelo menos tempo. Então a gente gasta um tempo muito grande para estudar e entender, para tentar passar já um pouco mais mastigado, mais fácil, e aí, né, cabe a você gastar esse pouco de tempo para poder buscar mais informação e entender, né, o negócio, entender o protocolo. Ok, meus amigos? Então, por esse vídeo ficamos aqui. Grato pela sua atenção.